Meu Deus, que palavra! Como que eu leio esse salmo há anos e não havia percebido isso? Como que eu já reli a Bíblia e não encontrei essa profundidade, essa coisa magnífica? São perguntas que nós temos o hábito de fazer. Por que uns pregadores extraem mensagens profundas da palavra de Deus e tem outros que vão tão raso que parece Ezequiel 47, a água só pelo tornozelo e nada mais, nada menos que isso. Fica comigo no vídeo porque eu vou te dar algumas dicas para você preparar mensagens profundas, impactantes e que gera nas pessoas aquilo que Deus deseja que a sua palavra gera no coração de cada ser humano. Lembrando que meus vídeos não são editados, você chegou no canal, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando de outro detalhe, faça um comentário, por favor. Custa muito fazer um comentário? Se custa, me fala quanto custa. Mas eu acredito que fazer um comentário é você contribuir para que eu melhore, para que eu sinta-me mais motivado. Quando você faz um comentário, é tudo isso que você gera em mim. Lembrando que os vídeos também não são editados. Passou um erro, foi um, passou mais um, então passaram dois, passaram três, porque esses vídeos não são editados, são naturais. E naturalmente, nós falando, cometemos erros. Quando você assiste um filme, não tem erros porque são editados. A novela fazem edição. Na televisão, muitas coisas são editadas. Aquilo que não é editado, lógico, passa erros e a gente vai corrigindo ao vivo quando lembramos, mas às vezes nós erramos inconscientemente. Mas não é sobre erros, o vídeo é sobre interpretação bíblica para que você tenha conteúdo profundo, maravilhoso para você pregar. De onde vem a profundidade do pregador? De onde vem a profundidade daquela pregadora, daquele mestre, daquele professor? Só tem uma fonte de onde vem a profundidade, da sua capacidade de fazer perguntas ao texto. É aí que está a profundidade. O nível de pergunta que você faz define o nível da profundidade das respostas que você vai encontrar. Por exemplo, você vai pregar sobre Jesus. Olha que sermão poderoso. E se Jesus não tivesse morrido na cruz, o que seria do Ocidente? Uau! Essa mensagem é poderosa, porque o Ocidente ele está todo influenciado pela vida, obra e a pessoa de Jesus. O Ocidente todinho influenciado por Cristo. A Europa inteira. Outra pergunta, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, qual impacto isso teria na flora, na fauna, na economia, na filosofia? Olha que pergunta poderosa, poderosíssima. Você pode fazer outras perguntas? E se os apóstolos não pregassem o evangelho, o que seria? Está vendo? O poder que tem as perguntas, eu estou fazendo perguntas com a palavra não, negativa, mas você pode fazer outros tipos de perguntas, perguntas que geram surpresas, perguntas que geram curiosidade, mas vem comigo porque perguntar é exatamente o que Jesus fazia. Por isso que eu gosto de apresentar aqui Jesus, porque Jesus é o maior referencial que nós temos. O que Jesus fez quando ele estava entre os doutores aos 12 anos de idade no templo de Jerusalém? Lucas capítulo 2, do verso 41 ao 52, você vai encontrar a Bíblia dizendo que quando encontraram Jesus, ele estava no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Olha aí, da onde vinha aquela sabedoria toda? Interrogações. Ele perguntava, faça perguntas. E você que é um pregador, quando você encontrar um pregador sábio, um mestre sábio, não tem o hábito das pessoas comuns, que ela só chega e tira uma foto comigo, faz uma selfie. Não, faça perguntas. Você vai levar uma foto e deixar a sabedoria para trás? Não. Quando eu encontro um homem sábio e inteligente, a primeira coisa que eu faço é perguntas. Porque foto todo mundo pede. Perguntas, só aqueles que amam a sabedoria fazem. Então vamos, primeira pergunta que você vai fazer quando você lê um salmo, quando você lê um texto e uma passagem bíblica. Qual o significado para o seu público original? Qual era o significado? O que significava e o que significa essa palavra para aquele público original?
que significa? Os textos do deserto, os textos do período dos juízes, os textos do período patriarcal, o que significa os textos do período dos reis, da monarquia, o que significa aqueles textos poéticos da Bíblia, o que significava os salmos que são cantados, salmos que contêm conteúdo histórico, o que significava para as pessoas esse texto, qual era o significado? Qual era o significado que tinha as palavras de Daniel para o povo que estava no cativeiro? Qual era o significado que tinha as palavras de Ezequiel? Quais o significado que tinha as palavras do profeta Joel para o povo daquela época que estava vivendo aquela crise? Então, você já vai mergulhar na história, na arqueologia, na geografia física, humana, para você entender o que o texto significava para o público que ouviu isso, que recebeu o conteúdo em primeira mão, o que significava para eles. Depois, você vem para a segunda pergunta, o que o texto significa para nós? Tem textos que você lê na Bíblia que para nós ele é apenas informações de como Deus estava trabalhando. Não contém doutrina para nós. Ele não contém para nós, às vezes, nem ensinamento. Ele contém informação de como Deus se relacionou com aquelas nações, com aqueles povos, com aquelas pessoas. Tem texto que traz para nós a soberania de Deus e como Deus trabalha, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você tem que saber o que o texto significa para nós. Para nós. Essa é a segunda pergunta que o pregador precisa fazer na hora que ele está preparando o sermão. E a terceira pergunta, pergunta de ouro, você precisa perguntar o seguinte, na hora de fazer a aplicação, aqui entra a aplicação, aqui entra o contexto histórico, aqui entra nessa área aqui a contextualização. Na primeira pergunta é o contexto histórico, o que significava para o povo original. Na segunda pergunta, contextualização, o que significa para nós. A terceira pergunta é a aplicação. Qual a nossa atitude em relação ao texto? O que eu tenho que fazer? Depois que eu li esse texto, depois que eu estudei esse texto, depois que eu preparei o sermão em relação a esse texto, qual deve ser a atitude da igreja brasileira, da igreja angolana, moçambicana, portuguesa, americana, qual a atitude da igreja europeia, qual tem que ser a nossa atitude no século 21 em relação ao texto que nós acabamos de ler. O que nós temos que fazer? Como nos posicionar? Como reagirmos? Está vendo? Preparar mensagens profundas não é coisa do outro planeta. Não, é ter uma mente investigativa que faça perguntas ao texto. Pergunte ao texto e na própria Bíblia você vai encontrar respostas. E as respostas que você não tem na Bíblia, você vai usar o auxílio das ferramentas. Dicionário, enciclopédia, comentários bíblicos, artigos, livros de história. Meu Deus, quantos livros! Quando você lê a cultura babilônica, você entende como era a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego na Babilônia. Quando você lê egiptologia, você entende como foram os dias de Jesus quando teve que fugir para o Egito, os dias de Abraão no Egito, os dias de José, os dias de Moisés. Quando você lê os livros de cultura, você vai tendo muito conteúdo para você ministrar. Quando você lê sobre a Grécia, você vai entender o que aconteceu entre Malaquias e as primeiras páginas do Novo Testamento, ou seja, os 400 anos do silêncio de Deus. Precisamos estudar. Pastor, ler livros que não é a Bíblia? Exatamente, Paulo fazia isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 13, ele mostra o tanto que ele gostava dos livros. Deus te abençoe.